Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal para mais uma semente do Evangelho. Lembrando que nesses Evangelhos do mês de maio, eu estou fazendo análise de várias cartas que já foram lidas no meu canal. E para quem tiver interesse em assistir a carta na íntegra, é só procurar aí os vídeos de carta das lives que eu fiz. Tem cartas que foram lidas em dezembro, em março, se não me engano. Então não tem uma data certa, eu também não coloco os nomes. É interessante lembrar o conteúdo, né, e o aprendizado que o Espírito nos proporciona de lá para cá. Então vamos, nesse momento, abrir os braços para receber o Mestre Jesus em seu lar, em seu coração, na sua mente, para que você possa retribuir com muito amor e carinho a presença do Mestre em seu lar durante o Evangelho. Que Deus nos proteja. Vamos continuar aqui com a leitura do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai vosso pai e vossa mãe. Nesse item, é bem interessante lembrar sobre essa questão da antipatia, da simpatia, do lá que eu nasci. Será aqui que eu tinha que nascer mesmo? Será ser nessa família que eu tenho que aguentar? Veja bem o que diz, né, esse parágrafo. Deus concede a maternidade, ensinando a vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Porém, muitas dentre vós, ao invés de tirar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, mantém e desenvolve esses mesmos princípios por culpa da fraqueza com que agem ou por despreocupação. E mais tarde, vosso coração, amargurado pela ingratidão dos filhos, será para vós, já nesta vida, o começo da vossa expiação. Veja bem, aqui ele está falando que desde criança, que a mãe, os pais, têm que observar os filhos, observando as tendências, se ele está desenvolvendo para o lado bom ou para o lado ruim. Lembra que tem várias crianças que a gente vê, né, acompanhando aí na rua, fazendo pequenos furtos, né, usuários de drogas desde criança. Então, são essas crianças aqui que a gente tem que prestar bastante atenção, porque pode ser também para os pais o começo de uma enorme expiação, aonde você vai passar sofrendo para o resto da vida, até o momento que esta criatura retorna ao mundo espiritual, quando muitos falam, descansou. Então, renasce-se, portanto, no lar, na família, de que se tem necessidade. E nem sempre naquela que se gostaria ou que se merece, a fim de progredir e limiar as imperfeições com o buril da fraternidade, que a convivência propicia e dignifica. Então, quando acontecem certas coisas que não são boas na família, você diz assim: ah, eu queria ser filho de fulano de tal, porque lá as filhas dele são bem tratadas, a gente vê que é um lar harmonioso, eles passeiam juntos, almoçam juntos, você não vê briga, não vê desarmonia, não vê nada disso. Mas às vezes pode ser que aconteça e não chegue aos seus ouvidos, ou porque você não está por lá e não está visualizando, né, as diferenças entre eles, né? Isso acontece também. Acontece também que tem muitas famílias que já vêm preparadas para viver esse mar de rosas, essa harmonia tremenda. Eu conheço muita gente assim. Tem pessoas que me seguem aí no Facebook, nas minhas redes sociais. Eu acompanho ali, quando você entra, você vê as publicações dessas pessoas, né? Então, tipo assim, eu tenho meus filhos, eles são meus, a minha família. Somente eu e minha família tem que aparecer ali. Então, os filhos casam. Tem ali os agregados, digamos, né? Sogro, sogra, irmãos, cunhados, tios, parentes. Não, esses não podem ser incluídos nas minhas fotos para colocar aqui nas minhas redes sociais, porque esse espaço é só para mim e a minha família. A família nasce,
os filhos casam, mudam de casa, mas estão ali apegados na família porque eles não se permitem. Já tem outros que não, como aconteceu com esse comentário aqui, com o que está escrito. Às vezes você quer viver na casa daquele amigo, você se sente muito bem lá, mais do que na sua casa, né? Então, tudo isso acontece. Mas, em se tratando de planeta Terra, que é lugar de provas e expiações, ora você encontra pessoas por aqui passando por provações, ora por expiações. Isso é normal, tá, gente? Quantas pessoas você encontra sofrendo, com problemas com o filho, com o marido, com o irmão, com o pai, com a mãe, né? Ora é o jogo, ora são as drogas, o alcoolismo, o sexo, né? São tantas imperfeições que vão surgindo que você não dá conta, muitas vezes, de levar adiante aquilo e acaba dissolvendo essa família, né? Você separa daquela família, mas você não separou do problema. Você separou da família, mas o problema te acompanha, né? Entendeu? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui a lição. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Veja bem, cada existência, ele evolui, é um ponto de partida, mas ele trouxe aquilo que não foi bom, né? E devagarzinho vai despertando. E se eu vou cedendo espaço, né, eu vou prejudicando a mim mesmo. Eu vou dar um outro exemplo aqui bem, bem claro. Quantas pessoas não passam por momentos de traição dentro do próprio lar, né? Às vezes eu casei com o marido, com uma pessoa e minha irmã mora comigo, de repente ele me deixa por causa dela, né? Normal, isso acontece muito nas melhores famílias, tá, gente? Tá aí um problema. Você sai daquela casa, mas o problema te acompanha. Entendeu? Então vamos lá. A tarefa não é tão difícil quando podeis pensar. Ela não exige o saber do mundo. Tanto o inculto quanto o sábio podem cumpri-la. E o Espiritismo vem facilitá-la, fazendo-nos conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Por que ele falou isso? Porque a gente, durante nossa estadia na Terra, quando você estuda sobre o Espiritismo, você mergulha dentro de você e você começa a observar suas atitudes, seu comportamento, né, do que você gosta mais, por que você gosta, né, de ser uma pessoa que gosta de comprar compulsivamente, por que você gosta de todo ano trocar de carro, mesmo se você não tem condições, mas você quer andar de carro novo. Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa analisar neste período, né? Então, acontece, né, esse tipo de situação nas melhores famílias, né? E com a sua família não é diferente. Em razão disso, o adolescente experimenta na família esses choques emocionais ou se sente atraído pelas vibrações positivas, de acordo com os vínculos anteriores que mantém com o grupo no qual se encontra comprometido, né? Então, essas lições do Evangelho, gente, tá lá tudo no Evangelho. Você só precisa, né, ter paciência, tirar um tempinho para estudar um pouco, para entender por que sofre, o que você veio fazer aqui, por que uns sofre mais do que o outro, por que uns nasce num berço de ouro, outro nasce na lama. Então, tudo isso, entendeu? Tudo isso está explicado lá no Evangelho. Às vezes você pediu para passar por essa experiência e não está aceitando, né? Entendeu? Então, tudo isso é possível. Nesse momento, eu te convido a refletir muito, mas muito mesmo, sobre essa leitura do capítulo 14. Mas eu vou lembrar também da gratidão, não é verdade? E diante de tantos imprevistos que a gente passa com a família, tem dia que a gente amanhece, ou às vezes passa semanas, meses, anos, sem agradecer. Né? Sem agradecer aquelas pessoas que nos ajudam, que nos assistem, aquelas pessoas que nos mandam mensagem todos os dias de bom dia, perguntando como você está, né? E aí, vamos lembrar do nosso amigo Jesus, daquela mensagem do José Carlos de Luca, Oração a Jesus, quando ele diz: meu amigo Jesus, faça de conta que você está conversando com Jesus. Há quanto tempo não o procuro para conversar? Reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o barco da minha vida. Veja bem, nesse momento você está bem. Então você vai dormir, não faz nenhuma prece. No dia seguinte você acorda, troca de roupa, sai, nem lembra de agradecer, né? E é nessa hora que você vai pensar:
Meu amigo Jesus, há quanto tempo que eu não te agradeço? Quanto tempo que eu não falo com você? Há quanto tempo eu não convido para que você me ajude a sustentar esse barco que está quase que à deriva, né? Está no meio de uma tempestade. Confesso que tenho mais pensado nas coisas da terra do que nas coisas do céu. Então, naquele dia a dia, naquela busca pelo material, naquela busca que a gente tem pelo trabalho e que é normal acontecer, a gente acaba esquecendo de agradecer a Deus e a Jesus, não é verdade? E hoje a tempestade bateu à minha porta em forma de doença. Por isso, busco em ti o socorro, Jesus, para que não afunde a minha embarcação. Então, quantas pessoas, quando está tudo bem, aquela história, não fiz nenhuma prece, estou aqui, mas surgiu uma doença, um diagnóstico, uma coisa mais profunda, aí eu procuro aquelas religiões, eu procuro logo o pastor, a pastora, eu procuro o padre, eu procuro o atendente fraterno lá na casa espírita, eu procuro todo mundo porque eu quero Jesus só para mim, para me socorrer e me curar, não é verdade? Então, pessoal, aproveite essa oportunidade para que você todos os dias converse com o Mestre Jesus. Porque ele está todos os dias ao seu lado. Quando você levanta, é sinal de que ele lhe proporcionou mais um dia aqui no planeta Terra para você desfrutar com a sua família. E nesse momento eu deixo como sugestão este livro, O Mestre Jesus, o Médico Jesus, aliás, do José Carlos de Luca. Tem ele aí gratuito na internet, você pode baixar no seu dispositivo. É a última mensagem do livro Meu Amigo Jesus. Então, só esses três parágrafos que eu li, já deu para te mostrar o quanto valioso é esta mensagem. Então, muito obrigado por essa primeira etapa do nosso evangelho. Vamos para a análise da carta. Vamos analisar hoje a carta da Dona Maria Helena, a mãe da Andréia. Eu não me lembro, foi carta de Natal, tá? Foi carta de Natal. Então, a Dona Maria Helena, ela era seguidora aqui do nosso canal. Ela acompanhou muito as nossas lives, recebeu carta de um filho dela chamado Adriano, que desencarnou por meio de um acidente de carro lá na região de São Paulo, se não me engano. E ela e a filha dela encontrou o nosso grupo na internet e começaram a seguir, solicitaram, colocaram lá no Telegram os dados do filho, né, a solicitação. E certo dia eu recebi a mensagem do filho dela. Escrevi, ela ficou muito feliz. Tempos depois, ela passou mal, ela teve um AVC e desencarnou. Veja bem, ela havia acabado de comprar o meu livro e não teve tempo de ler o meu livro. Eu sempre conto isso aqui e falo para vocês, né? Ela é doida para conhecer a minha história. A Andréia, filha dela, já tinha adquirido o meu livro, já tinha lido o livro, mas ela disse que queria um livro para ela, né? E aí, quando a mãe dela partiu, ela mandou uma mensagem avisando que o livro tinha chegado depois que a mãe dela havia desencarnado. Mas recordando aqui da mensagem que ela deixou para a filha, para os filhos, né? Aliás, para a filha, que é uma filha única, para os netos, e tinha um netinho que ela cuidava desde criança, que é desse filho dela que havia desencarnado, deixou o companheiro dela, né? E veja bem o que ela diz. Nos derradeiros momentos, participei dessas aflições que todos passaram com a minha partida, sem poder falar absolutamente nada, filha. Mas entendi a sua luta e do companheiro que deixei para ajudar a cuidar dos nossos netinhos. Sem contar que os amigos e a família foram importantes para receber o apoio de muitos que Jesus nos ofertou. Pois sempre os mantive firme ao seu lado para lhe ajudar a cuidá-los com amor. Era lá, na nossa casinha simples, que eu ficava com a Elô e o Luiz. São os dois netinhos dela. Que acompanhei todos, desde bebê, e ajudei a cuidar com muito amor, e todos estão crescendo. Então, veja bem, ela traz assim, com aquela dedicação, com aquela gratidão de mãe. Por isso que eu falei da gratidão aqui. Como diz lá o poema da gratidão, não importa se você mora num palácio, né, ou num bangalô.
mas que dentro dele existe amor. Que o Luiz seja mais tarde um homem de bem, sem mágoas, e cresça com alegria. Foi um filho que Deus me preparou para recebê-lo em nossa casa. É algo que carrega em meu peito como prova desse amor que jamais deixarei de mantê-los vivos pelo nosso eterno filho e irmão Adriano, que partiu antes da mamãe e que nos deixou esse fruto para não esquecermos daquele menino que tanto me ajudou nas horas difíceis e me fez feliz, mas que também nos fez sofrer muito com a sua partida repentina. Fala para o Luiz e a Elô para não ficar triste, pois a vovó já pode visitar e abençoá-los. Veja bem, era uma pessoa que assistia às nossas lives, não perdia o nosso evangelho, por isso que eu falo, assistir o evangelho no lar, você está preparando, ao assistir o evangelho no lar, você vai estar preparando a carta com seu ente querido, porque ele vai estar do seu lado assistindo junto com você, sendo esclarecido desses momentos importantes, ouvindo a carta do outro. Por isso que eu falo que é importante você acompanhar as lives, o nosso canal. Não deixe de acompanhar. No outro trecho ela diz: não poderia deixar de agradecer a todos que me ajudaram e que consolaram seu coração, filha. Oferecendo um ombro amigo para acalentar a sua dor de filha única. Nossos netos, Andréia, hoje são seus companheiros como foi para mim um dia. Pouco peço guardar em seu coração o amor dessa mamãe e avó que me ajuda diariamente a manter viva, com o cuidado de não deixar que nenhum familiar sentisse tanta falta, principalmente os pequeninos. A vovó Maria Helena estará sempre por perto para abençoá-los como sempre fiz quando ficávamos reunidos em nossa casinha, que representa o nosso amor familiar, jamais esquecido em nossos corações. Então, gente, é uma carta de mãe. Ela, recordando dessa carta, ela vai vivenciar tudo isso com a mãe dela, quando ela esteve junto, quando elas estiveram reunidas. Hoje, Andréia, lutei muito para receber essa permissão por aqui. Um dia pude lhe enviar um recadinho e percebi que você não conseguiu segurar as lágrimas, pois é o primeiro Natal sem a minha presença física e também o primeiro Dia das Mães, né? A fila é enorme, mas estarei ao lado de todos uma vez que estou bem e posso acompanhá-los durante as comemorações. Peço que não deixe de comemorar o Natal e o Ano Novo como sempre fizemos. Era tudo muito simples, mas realizávamos de bom coração com muita alegria, pois a nossa simplicidade fazia parte da nossa vontade, unidas em poder realizar tudo conforme fazíamos em companhia de meus netos e desse companheiro que Deus me apresentou e que nada nos faltou. Veja bem, é bonito, né? É importante saber que o Espírito está do outro lado bem, lutando para melhorar e que está ali do seu lado, te ajudando. Mas não interfere nas nossas escolhas, porque nós temos o livre-arbítrio. E quando o Espírito consegue escrever, ele traz de lá o que é, a verdade, como ele está sentindo. Mas num trecho aqui mais embaixo, ela diz, no outro parágrafo, a mamãe vive no mundo dos espíritos em minha nova morada simples, local onde faço preces todos os dias para todos e sempre agradeço a Deus por tudo. É onde me encontro com o Dri para matar a saudade e estudar o Evangelho. Veja bem, tá vendo, Andréia? Ele está bem melhor e feliz em poder ficar comigo, uma vez que nossa família, que partiu antes de nós, o vovô e a vovó, reencontramos para escrever para quem amamos na terra, e isso eu devo, filha, ao seu empenho, a esse aprendizado sobre o Evangelho. Ciente de que não morremos, porém aquele corpo que muito me serviu está diferente, em espírito. Precisei de um tempo para adaptar e conseguir entender o meu lugar como mãe no mundo espiritual. Gente, é muito bonito quando você
assiste nas entrelinhas, assim, tudo aquilo que ela fala, né? O reencontro com os pais, o reencontro com os avós, o reencontro com o filho, o amor que ela sente de lá para cá, da filha, dos netos, do companheiro que ela deixou, de tudo que ela vivenciou, ela não esquece. Então a carta é para isso, é para lembrar que juntos nós podemos alimentar esse amor de forma simples, de forma amorosa, com o nosso ente querido do outro lado da vida. Para meus netos, peço a Deus que dê saúde e sabedoria para não deixar de estudar e mais tarde não esquecer da vovó Maria Helena, que ama todos vocês, pois tenho que terminar e gostaria de falar que Eudri deixa abraços de saudade e de boas festas para todos que também deixam um pedido de perdão para o papai que tanto ajudou e ele, filha, não soube aproveitar. Mas peço paciência e fé no caminho de meus netos, a quem devo esse merecimento pela minha determinação em aceitar com paciência o merecimento de lutar e vencer, para lhe escrever e para falar que valeu a pena. Gente, eu mesmo fico emocionada em ler a carta dela, com tanto amor e carinho, tanta determinação, tantos detalhes. Ela não esquece de ninguém aqui. Até para o pai da Andréia, porque ela vivia com um outro companheiro, ela pede perdão se um dia machucou seu coração. Viu aí? Quando o espírito deixa a terra, é o momento que ele encontra quando recebe essa permissão de escrever para a família, de pedir perdão, de pedir desculpa, de falar ao coração de todos eles que jamais deixará de amá-los do outro lado da vida. E que quando ele melhora, quando ele está bem, ele procura um meio de se aproximar e reencontrar por meio de lápis e papel. E nesse momento, eu vou encerrar com uma mensagem justamente do Mestre Jesus, que ele diz assim: querido Mestre, ampara-me para que jamais me falte a esperança na cura e a paciência para suportar as dores do momento. Divino terapeuta, ajuda-me a não me sentir um pobre coitado, a não me inclinar à autopiedade, pois isso seria o que de pior poderia me acontecer. Incomparável médico, sustenta-me para que, sem desprezar a ajuda dos médicos da terra, eu encontre em mim os canais da cura, pois se fui capaz de criar minhas doenças, tenho também todas as condições de recuperar a saúde. Isso está na mensagem O Médico Jesus, do livro José Carlos de Luca. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Enquanto eu estava lendo, Andréia, a carta da sua mãe, Maria Helena, Jerônimo trouxe ela na minha sintonia e falou que durante o Dia das Mães, o dia inteiro, ela passou aí na sua casa, no seu lado, aonde você estava, ela estava por perto. As crianças, ela abraçou, abençoou, junto com o Dri. Ela visitou seu pai, aproveitou o momento para pedir perdão em espírito e deixa para você um abraço fraterno de muita gratidão por tudo que você foi, é e será como filha eterna, sempre e para sempre no coração daquela mãe grata que está muito emocionada, onde Jerônimo me pediu para transmitir esse recado para você. Deixo aqui do nosso encontro, da nossa equipe espiritual, na condição de instrumento, um recado para o seu coração. Se você gostou desse vídeo, curte, comente e compartilhe. Até o nosso próximo encontro. Não deixe de deixar sua mensagem de paz e de esperança aqui no nosso vídeo. Na descrição eu sempre deixo recados,
deixo os links para você participar dos nossos grupos de apoio. Obrigada por nos seguir. Obrigada por nos assistir. Obrigada por nos encontrar. E fiquem na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro.